Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes, mais um podcast sobre true crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, e essa já é a terceira vez que eu gravo isso já, porque a minha rua resolveu fazer todos os barulhos possíveis. A cidade que eu moro resolveu passar todos os aviões, todas as motos, sempre quando eu vou gravar, e eu tento fazer um áudio mais limpo possível, mas tá difícil. Se não é meu cachorro que late, é o cachorro da vizinha, e aí passa uma moto, passa o guardinha. Então, eu tô tentando, mas tá difícil. Hoje tá difícil. Hoje é a terceira vez que eu começo a gravar. Mas vamos lá, né? Quem persiste, não sei o que acontece, mas eu tô persistindo. Enfim, o episódio de hoje, ele é sobre meio que uma continuação, na verdade, do episódio passado. Eu estava pesquisando, na verdade, o caso da Suzane ainda. E eu me deparei com o caso dele. Eu cheguei a comentar dele no último episódio, falando que se vocês quisessem que eu faria, eu poderia fazer. E aí eu acabei fazendo mesmo assim. É assim, produtividade. Ninguém tá pensando, mas eu já tô fazendo. Então, eu espero que vocês gostem. Também é um assunto um pouquinho mais pesado de se falar. Tem muita gente que não gosta de ouvir crimes relacionados a crianças. Então, já tô deixando aqui um aviso que esse episódio não é pra você. Mas mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais, eu sempre deixo, acho importante deixar uma sinalização pra quem realmente não gosta de ouvir. Porque eu também sou uma pessoa que é sensível a certos assuntos, então eu agradeço muito a quem sempre faz isso. E espero que vocês gostem do episódio de hoje. Antes de começar o episódio, gostaria de deixar aqui o meu aviso. Iremos abordar no caso de hoje, o caso sobre a morte de um menino de apenas 2 anos de idade. Então, se você não gosta desse tipo de assunto, por favor, não escute esse episódio. Esse episódio a gente vai lidar com a morte dele e, infelizmente, com os eventos que aconteceram com ele. Mas eu vou deixar mais pra frente a minha sinalização na hora que eu começar a falar de fato. Se você quiser ouvir, estiver curioso, mas não quer ouvir sobre a parte que é um pouco mais sensível, eu vou deixar um aviso. O caso de hoje é sobre James Bugler. James Patrick Bugler nasceu dia 16 de março de 1990, fazendo dele um pisciano de Liverpool, na Inglaterra. Infelizmente, o caso de hoje ele é um pouco diferente dos últimos episódios. Normalmente, eu gosto de passar um tempo procurando e falando sobre as vítimas, tentando entender quem elas eram, porque eu acredito que seja muito importante colocar as vítimas como protagonistas dos episódios, principalmente os episódios que eu faço. E como vocês podem perceber, eu sempre coloco o nome das vítimas no nome dos episódios, ao invés do nome de quem cometeu o crime. Eu acho que falar sobre true crime é isso, a gente poder dar um espaço para as vítimas e honrar a memória delas, falando sobre elas. Então, eu tentei ao máximo, procurei em livros, procurei documentários que falem sobre ele. A mãe do James deu bastante entrevistas, o que é muito bom. Ela nunca deixou a memória do filho se apagar. Então, a gente vai falar só um pouquinho dele, mas eu fiz questão de deixar essa introdução, falar um pouco dele, porque é importante. Então, de acordo com o pai dele, ele escreve num livro chamado My James, ele fala que James se tornou o centro do mundo deles, a partir do momento que ele nasceu. Que ele era um bebê pequeno, com seus olhos azuis e cabelos louros. Ele é descrito como um bebê muito feliz que contagiava a todos à sua volta com a alegria que ele carregava em seu pequeno corpo. Os pais deles descrevem que depois de eles perderem um bebê, poucos dias após o nascimento, que James veio em um momento meio complicado para os dois. Que por mais que eles estavam felizes em ter uma nova chance de tentar aumentar a família deles, eles estavam ainda em luto pela morte da filhinha que eles tinham perdido. Mas que assim que James nasceu, e eles começaram a ver ele crescer e desenvolver, James trouxe uma alegria gigantesca na vida dos pais. Eles descrevem que foram os melhores anos da vida deles, que eles sempre estavam transbordando de amor e carinho para seu filho, porque aquele era o seu pequeno milagre. Para eles, tanto que James estivesse feliz, eles também estariam. No livro, o pai de James, Ralph, descreve: nossos dias foram cuidar de James, assistir ele crescer, até ele se tornar aquele incrível pequeno menino. Ele amava brincadeiras e perambular pela casa.
Ele diz que o brinquedo favorito de James era um carro vermelho e que ele amava chamar o pai pelo nome, fazendo-o rir toda vez que o pai tentava corrigir ele. O pai de James ainda diz: ele era muito gentil e amoroso. Ele era a luz da minha vida e eu aproveitei cada segundo que eu tinha com ele, o que torna esse caso mais triste do que ele já é. Os eventos do caso de hoje aconteceram no dia 2 de fevereiro de 1993. Era uma manhã normal para a família de James. Seu pai diz em seu livro que normalmente ele levaria o filho para trabalhar com ele, já que a mãe fazia compras no final da semana. Mas naquele dia, naquela sexta-feira, o pai falou que ele não queria levar o filho porque ele ficou com medo dele se machucar enquanto ele não podia ficar de olho nele o tempo todo. Nada de diferente para a mãe de James e ele. Era para ser mais um dia normal que eles iam passar juntos. Mas infelizmente, o pai de James diz que o maior arrependimento da vida dele foi não ter levado o filho para trabalhar. A mãe e James, então, vão para um shopping pequeno da cidade de Liverpool, chamado Strand Center, para fazer algumas compras antes de voltarem para casa. A mãe de James passa em diversas lojas antes de ir ao mercadinho que ficava no shopping. Eram mais ou menos umas 3 horas da tarde, e os dois foram até o caixa para pagar, antes de irem embora. E a mãe de James, então, solta da mão dele para pegar a carteira para pagar. E quando ela olha de novo, James havia desaparecido. Cerca de 1 minuto e meio, a mãe de James ficou distraída, e James tinha sumido de sua vista. A mãe de James entra em total desespero e começa a procurar pelo filho, perguntando para todos que estavam ali no shopping se tinham visto o garoto, mas ninguém viu nada. A mãe de James fica cada vez mais desesperada e vai até as seguranças do shopping pedir ajuda. A equipe de segurança ajudou a mãe do garoto a tentar procurar por ele, mas eles não encontraram ele em lugar nenhum. Então a polícia é acionada apenas 40 minutos após o menino ter desaparecido, para ajudar a mãe, que estava totalmente desesperada. Assim que a polícia chegou, eles perceberam o quanto a mãe estava totalmente em prantos, e então eles começam a procurar de novo em volta do shopping e checar por eles mesmos mais uma vez, só para ter certeza. Mas eles viram que o menino não estava por lá, e eles não tinham ideia de onde o menino de apenas 2 anos poderia estar. Logo a imprensa local já sabia que havia um menino desaparecido em um shopping, e começaram a divulgar sobre as buscas assim que passaram apenas algumas horas após o acontecimento. Os policiais que estavam no local disseram no documentário James Bugler, A Mother's Story, que eles achavam que ele estava em algum lugar preso ou algo do tipo, nada tão sério a princípio. Mas com o decorrer das horas, a polícia e os policiais de James começaram a ficar desesperados. James havia desaparecido pouco depois das 3 horas da tarde, e agora já eram 5 horas da tarde, o horário que o shopping fechava. E James ainda não havia aparecido, o que fez a tensão e os esforços para procurar o garoto só aumentarem. Então a polícia decide colocar diversos carros pela rua para procurar pelo garoto, colocando panfletos nos arredores, e diversos familiares também foram até o local para tentar ajudar, mas ninguém sabia por onde começar, para onde um menino de 2 anos poderia estar. Após cerca de 4 horas na investigação, os investigadores responsáveis recebem uma ligação sobre as câmeras de vigilância do shopping. Ao chegar lá, o investigador descobre que não era o adulto que tinha sequestrado a criança, e sim 2 meninos que pareciam estar na faixa dos 12 e 15 anos, que pegaram James pela mão e o conduziram para fora do shopping, o que fez a polícia ficar de certa forma aliviada, porque não era um adulto que poderia estar fazendo alguma maldade. Pela câmera, dava para saber o horário que é visto os meninos saindo do shopping com o James, e é visto que só tinham se passado apenas 4 minutos após James ter separado da mãe. O investigador fala, em um documentário feito pela 60 Minutes Austrália, que ele achava que seria um caso que os meninos teriam pegado James só para brincar, e que eles poderiam ter perdido a noção da hora, ou da gravidade por deixar a mãe de James tão preocupada. Porém, não foi assim que a história terminaria, porque senão eu não estaria contando esse caso para vocês. Após se passarem 19 horas desde o desaparecimento de James, a polícia lança um apelo para a mídia
para que a imagem do garoto seja exibida para o público para ajudar nas investigações. Os pais de James, Rolf e Denise, fazem um apelo para quem quer que esteja com o filho deles para que eles possam devolver ele em segurança. E é lançada na mídia, junto com esse apelo, as imagens da câmera de segurança. E a polícia pede para que qualquer pessoa que identifique os meninos que possam contatar eles, para que eles possam ajudar nas buscas por James. Mas eles não obtiveram grandes avanços na investigação. Mas a polícia estava em uma força-tarefa gigantesca para poder tentar encontrar James o quanto antes. O público teve um papel muito importante nesse caso, pois a polícia recebeu diversas ligações e dicas, e eles fizeram questão de ir atrás de todas elas, mesmo que não levasse a nada. Se passaram mais de 30 horas desde o desaparecimento de James, e não havia notícias dele ou dos meninos vistos na câmera. A polícia colocou panfletos por toda a região com fotos de James e agora a foto dos garotos na câmera de vigilância. E o caso já tinha tomado uma grande proporção por toda a cidade. Não vamos esquecer do fato de que o caso aconteceu no começo dos anos 90, então a definição das câmeras não era nada boa. Não era possível identificar muita coisa, muito menos o rosto dos meninos. Somente que eles estavam vestindo jaquetas de couro. Muito menos os policiais conseguiram ter noção do tamanho dos meninos, o que fez com que eles achassem a princípio que eles estavam lidando com garotos na faixa de 12 a 15 anos de idade. E mais buscas começaram a ser feitas para tentar achar o menino, como por exemplo, buscas em rios e lagos da cidade, mas sem muito sucesso. Cerca então de 48 horas após o desaparecimento de James, a polícia encontra, pouco menos de 1,5 km de distância do shopping, o corpo do menino de 2 anos, James Bugler. O corpo estava no meio do trilho do trem, e pelo que os policiais puderam observar, a brutalidade era evidente no corpo do menino, e logo descartaram a hipótese que teria sido um acidente. Era claro para todos ali que eles estavam se tratando de um homicídio. Um dos policiais que estava no caso falou: "Eu vi muitas tragédias na minha carreira. Nunca entendi o porquê ele tinha tantas lesões pelo corpo. E era óbvio que estávamos lidando ali com o assassinato do menino de 2 anos, James Bugler." A mãe de James tinha saído de carro com uma policial para procurar seu filho, quando eles ouviram um rádio para todos voltarem para o departamento de polícia imediatamente. Então a policial desligou o rádio. Mas a mãe de James diz no documentário que assim que ela ouviu isso, ela sabia que tinham encontrado ele e que não seria uma coisa boa. É descrito que assim que ela ficou sabendo que encontraram o corpo de seu filho, ela soltou um berro que todos falam que nunca vão esquecer do som que ela emitiu assim que ela soube que James estava morto. Assim que a mídia ficou sabendo da notícia de James, todos divulgaram ainda mais as imagens da câmera de segurança para tentar achar os meninos vistos com James de mãos dadas saindo no shopping. Obviamente, eles poderiam saber o que pode ter acontecido ou ter visto alguém pegar a criança. O caso se tornou grande na Inglaterra. Todos ficaram de coração partido pela família Bugler perder seu filho tão cedo. Muitos pais estavam desesperados e com medo de sair com seus filhos. Ainda mais depois que a polícia fez outro apelo para que eles protejam seus filhos, porque demorou segundos para que James fosse tirado de sua mãe. Como eu falei no episódio passado, o caso de James foi bombardeado pela mídia. Todo o público só falava disso, e todos estavam morrendo de medo que algo poderia acontecer com seus filhos. A população se solidarizou muito com a família de James, levando flores no local que o menino foi encontrado, e a polícia ainda procurava pelos tais meninos das câmeras. No terceiro dia de investigação, eles já tinham chegado a entrevistar mais de 15 meninos que seus pais apresentaram para a polícia, mas até o momento, sem nenhum sucesso de quem poderia ser esses tais meninos. Novas imagens de proximidades mostram os meninos descendo a rua de James, e a polícia percebeu uma coisa que nunca pensei e eu achei totalmente incrível da parte da polícia. Eles viram mais ou menos o tamanho dos meninos pelo muro que tinha do lado deles. Eles suspeitaram que eles poderiam ser crianças, mais novas do que eles imaginavam. Por mais que a polícia não queria acreditar que poderiam ser crianças que eles poderiam estar lidando, era difícil acreditar que talvez essas crianças poderiam ter feito algo com James, ainda mais pela idade. No quarto dia de investigação, a polícia recebeu uma ligação de uma mãe falando que observou o vizinho voltar todo sujo
depois de ter saído com um amigo da escola, que ele estava cheio de tinta e, mais uma vez, sabia que ele estava provavelmente matando aula com esse amigo e que ele tinha apenas 10 anos de idade. O investigador do caso fala que para ele parecia os meninos da câmera um pouco, mas que ele não estava muito certo de que era realmente ele, mas que qualquer informação deveria ser investigada. Mas essa vizinha desse garoto diz que ela tinha certeza que ela conhecia quem eram os meninos do vídeo. O nome desses meninos eram John Venables e Robert Tompkinson. A polícia vai atrás primeiro de John Venables, que era um menino que havia sido reportado para a polícia. Eles vão até a casa dele e falam que ele estava lá para averiguar informações que haviam sido passadas por telefone. Pedem para os pais de John que dessem a jaqueta que ele estava usando na sexta-feira, o dia em que James desapareceu. E a jaqueta estava ainda totalmente suja e cheia de manchas de tinta. Em seguida, eles vão até a residência de Robert e explicam o porquê deles estarem ali. E os policiais, na verdade, impedem para a mãe de Robert se eles podem conversar com ele e ela aceita. Assim que os policiais explicam o porquê deles estarem ali e que eles teriam que ir até a delegacia para responder algumas perguntas, ele começa a chorar. Os meninos são levados separadamente para serem interrogados em delegacias diferentes, na presença de seus pais e um procurador. O interessante desse caso é o fato das gravações dessas entrevistas foram liberadas para o público. E é bizarro que você pode realmente ouvir quão novos são os meninos. Além de diversos documentários que você pode assistir no YouTube, tem um filme chamado Detainment que retrata somente o interrogatório desses dois meninos, até a parte que está disponível para o público. Existem outras partes desse questionamento que não são disponíveis até hoje, mesmo depois de anos do caso ter acontecido. Uma coisa que os investigadores falam, e eu achei muito interessante, é que quando você interroga crianças, você tem que estabelecer para elas que eles saibam o que é certo e errado, o que é verdade e o que é mentira. Que você tem que construir uma amizade primeiro com as crianças antes de perguntar sobre o crime, porque senão as crianças vão se fechar totalmente e não vão falar com os detetives, porque senão as crianças se fecham totalmente e não falam com detetives se eles não gostam deles. Os investigadores falam que eram diversas mentiras e que aos poucos eles iam contando a verdade. Nas primeiras horas é reportado que os meninos, principalmente John, nega que eles estavam no shopping no dia que James desapareceu. Porém, a polícia tinha evidências contra essa afirmação de John. Eles tinham recebido uma ligação de um dono de uma loja que reportou que ele tinha 100% de certeza que seriam os mesmos meninos que levaram James, os que tinham, com um dedo cheio de tinta, manchado toda a vitrine da loja dele. Então a polícia, com isso, coleta o vidro da vitrine e possui impressões digitais desses meninos. E eram as impressões de John Venables, provando que ele estava sim no shopping no dia em que James desapareceu. E outra coisa que é interessante é que John chega a perguntar se as impressões digitais podem ser coletadas de um corpo, o que é totalmente macabro. E Robert, na verdade, admite mais rápido que eles estavam sim no shopping no dia em que James desapareceu e que eles viram um menino com a mãe enquanto eles estavam descendo no elevador do shopping, mas que eles não tinham pegado o menino. Uma coisa que é citada no documentário é que Robert parecia que ele não estava com medo, e algumas pessoas acreditam que ele não sabia o que estava acontecendo, mas os investigadores dizem que ele sabia exatamente o que estava acontecendo naquela sala de interrogatório. Ele mesmo diz que estava ali para ser interrogado sobre o assassinato de James Bugler, quando os investigadores começam a interrogar ele para a gravação. Robert diz que eles estavam perto de James enquanto ele estava correndo próximo da mãe, e que John chama ele, e pega na mão dele, e os três saem do shopping em seguida. Ele diz para os investigadores que ele disse para John levar ele de volta para a mãe dele, e rapidamente ele começa a chorar, falando que ele estava levando toda a culpa pelo que tinha acontecido. Que o amigo dele se nega de estar no shopping. Os detetives perguntam por que ele estaria mentindo para eles, que ele estava com medo de contar o que acontecia, que tinha acontecido alguma coisa. E ele responde, não por mim. E eles continuam pressionando o garoto, falando que eles sabiam da verdade, e ele rebate até o policial num ponto e diz que ele não estava lá e que ele não matou James. E ele começa a chorar de novo. Porém, os investigadores falam que ele não derramou sequer uma lágrima, que ele chorava, entre aspas, somente quando mencionavam James ou quando ele sabia que não tinham uma saída pelo que eles estavam falando e ele começava simplesmente a chorar.
Ele pergunta diversas vezes quando ele vai poder ir para casa, porque ele não queria mais responder as perguntas. Ele chega a dizer, porque eu iria matar ele, se eu tenho um bebê em casa. Se eu quisesse matar um bebê, eu teria matado o meu próprio, não é? Se referindo ao seu irmão mais novo, o que é totalmente arrepiante de se ouvir. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir o documentário, eu vou deixar o link disponível na descrição do episódio. E escutem, porque é outra coisa ouvir esse menino falando o porquê ele mataria James se ele poderia ter matado o irmão mais novo. Acho que ouvir de uma criança é muito mais assustador do que ouvir de um adulto falar isso. O investigador chega a perguntar o que James falava para ele, e ele responde imitando a voz do menino, dizendo que ele falava que ele queria a mãe dele. Já no interrogatório de John, ele nega totalmente estar lá, no shopping no dia que James desapareceu, e os investigadores falam para ele que Robert confirmou que eles estavam lá, e que John tinha sido o que tinha chamado o menino e pegou na mão dele, o levando para fora do shopping. Então ele rapidamente começa a chorar, falando que eles nunca viram algum garoto e que um amigo dele era um mentiroso. O detetive que interrogou John fala que ele ficava jogando com ele. Ele sabia muito bem o que estava acontecendo ali. Ele fala diversas vezes que ele estava falando a verdade e que eles estavam colocando a culpa somente nele, chorando diversas vezes durante o interrogatório. Com os pais no interrogatório, é possível ouvir a mãe de John falando com ele, falando que Deus não gostava de mentira, somente da verdade, e ele responde falando que ele estava falando a verdade, e que ele estava com muito medo. Os policiais viram nele uma brecha, por ele estar mais emotivo do que John, e começaram a pressionar ele, até que ele admite que eles estavam sim no shopping, mas que eles não tinham visto nenhuma criança por lá. Aos poucos, ele vai admitindo as mentiras que ele conta, mas os detetives tiveram um trabalho muito maior com John do que com Robert. Ele era, com certeza, o mais centrado em responder as perguntas e não deixava muita coisa no ar. John me parece ser muito mais seguro em responder às perguntas dos investigadores, enquanto Robert já estava mais à defensiva, falando que eles estavam lá, mas que eles não tinham nada a ver com isso. O que com certeza deixou os investigadores com a famosa pulga atrás da orelha sobre a história desses dois. Os investigadores sabiam que eles estavam mentindo, mas eles não conseguiam entender o porquê 2 garotos de 10 anos poderiam mentir sobre isso, enquanto eles estavam sendo questionados sobre o assassinato de um menino de 2 anos. Então, bem mais tarde, John admite que eles estavam andando e foram até ele e ficaram rondando o menino até conseguirem chamar a atenção dele e levaram ele. E John finalmente admite que foi ideia dele pegar James. Os investigadores falam que foi quando a mãe de John fala para ele que eles vão amar ele independentemente do que seja, porque os investigadores acreditavam que ele não estava contando a verdade por meio das reações dos pais, e pediu para que os pais pudessem conversar com ele. E foi quando ele começou a chorar e contar o que de fato tinha acontecido. Eles chamaram o detetive de volta e ele admite que foram eles os mesmos que mataram James. Os investigadores falam que foi muito difícil acreditar que qualquer pessoa poderia ter feito aquilo com James, ainda mais 2 meninos de apenas 10 anos serem os responsáveis. John, então, é o que realmente fala o que aconteceu. Ele diz que eles levaram o menino até o rio e ele fala que o plano deles era jogar o menino na água. Robert ajoelhou e tentou convencer o menino a olhar para a água, mas ele não queria. Então ele pega James e o joga no chão, perto do rio. E é onde ele diz que foi quando ele conseguiu o galo na cabeça. Então eles resolvem andar nos trilhos do trem. E ele não diz o porquê exatamente deles começarem a andar nos trilhos, mas John diz que eles não sabiam mais o que fazer com o menino. Antes de continuarmos a descrever o que de fato aconteceu com James, gostaria de deixar uma sinalização aqui de que iremos abordar os eventos antes da morte de James. Então, se você não se sente confortável ouvindo sobre o que aconteceu com uma criança, pule uns 30 a 40 segundos. Irei abordar violência contra o menor e abuso sexual. John fala que no meio do caminho, andando pelos trilhos, eles começam a jogar tijolos nele. Mas mesmo dizendo o que tinha acontecido, John se retira um pouco da violência de que tinha sido feita com James. Ele fala que ele nunca jogou nenhum tijolo no garoto, que foi somente Robert, que ele teria jogado no chão para não jogar em James. Que o amigo pegou diversas vezes o tijolo para jogar na cabeça dele, e eventualmente pega um bastão de ferro e bate na cabeça de James.
E é assim que o menino fica desacordado nos trilhos. Ele fala que eles ficaram batendo nele repetidas vezes, porque James não parava de se mexer e ficar de pé. Então, eles continuavam batendo na cabeça dele, até que ele ficasse desacordado nos trilhos do trem. Já no interrogatório de Robert, recebendo as informações de que John havia confessado para os detetives, eles questionam ele para saber como ele iria responder. Nota-se que os dois começam a jogar a culpa dos atos um para o outro, pois Robert no interrogatório diz que foi John o que tinha jogado o tijolo no rosto de James, e não ele. Só que é evidenciado mais tarde que John foi responsável por uma marca de sapato que estava no rosto do menino. O sapato dele testou positivo para a presença de sangue de James, mostrando que, além de participar, ele chutou a cabeça da criança também. Na autópsia do menino, foram evidenciadas as lesões que os meninos escreveram, só que tinha mais. Foram um total de 42 lesões causadas, com um mínimo de 30 delas sendo com um tijolo, pedra, chutes ou um bastão de metal. Além de bater James, eles jogaram tinta azul em seu rosto e colocaram baterias em seu ânus e na boca do garoto, além de abusar sexualmente do menor, manipulando seu órgão genital. Mais tarde é reportado que John e Robert deixaram o corpo no trilho do trem para parecer que foi um acidente. Os investigadores falam que eles não tinham tamanho nem para ficar no balcão onde eles estavam sendo fichados, e eles só conseguiam se perguntar como um garoto de 10 anos pode ter causado tanto sofrimento contra uma vida de outra pessoa. E com isso tudo, John Venables e Robert Tompkinson são oficialmente acusados pelo assassinato de James Buckley, no dia 20 de fevereiro de 1993. Os dois são as crianças mais jovens a receber uma acusação por homicídio na Inglaterra em 100 anos. E o que mais uma vez mostra que o caso da semana passada foi por isso que o caso de Suzanne não recebeu a devida atenção, devido à gravidade das lesões de James e por ter sido 2 garotos de 10 anos acusados de cometer um ato tão grotesco. Os investigadores acreditam que eles tinham a intenção de matar James assim que eles pegaram o garoto no shopping. O julgamento iria acontecer apenas 9 meses após o assassinato de James. Assim que o julgamento começa, houve um tumulto e muitas manifestações em relação ao que poderia ser feito com um menino de apenas 10 anos de idade. A Inglaterra ficou dividida nos que acreditavam que eles deveriam ter a penalidade máxima e outros acreditavam que eles deveriam ir a um reformatório até atingirem a maioridade, buscando restabelecer esses meninos para a sociedade novamente. A lei da Inglaterra, em 1993, acreditava-se que crianças entre 10 e 14 anos de idade não sabiam o que realmente era o certo e errado. Então, o desafio da Procuradoria tinha que enfrentar era provar que os dois sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Sendo assim, o julgamento não seria baseado se eles eram culpados ou inocentes, mas sim se eles estavam conscientes o suficiente para saber o que eles estavam fazendo. Antes de falar sobre a sentença e discutirmos um pouco sobre o caso, acho importante a gente falar sobre os garotos, os assassinos de James. John Venables nasceu dia 13 de agosto de 1982, nascido em Liverpool, enquanto Robert nasceu dia 23 de agosto de 1982. É reportado em uma matéria feita pela All That Interesting que os dois tiveram uma infância muito difícil. John, desde pequeno, tinha que enfrentar a dificuldade de ter pais separados. Por mais que o pai dele era presente em sua vida, é reportado que a sua mãe era muito dura com ele, e ela tinha a fama de ser, entre aspas, solta pelo mundo namorando diversos homens, o que é ridículo porque ela era uma mulher solteira e ninguém tem nada a ver com o que ela estava fazendo ou não, mas enfim. Já Robert, as coisas também não eram boas. Seu pai abandonou a família desde que ele era muito pequeno, e isso causou com que a mãe entrasse em depressão, onde ela desenvolveu um vício em álcool e até mesmo teve uma tentativa de suicídio. Então, os dois não têm um ambiente saudável dentro de casa, onde suas famílias passavam por muita dificuldade financeira também. Os dois sempre foram amigos, moravam apenas algumas casas um do outro, e eram conhecidos por sempre matar aula, pulando o muro da escola e fugindo, ou no caminho da escola, eles não iam para aula nenhuma. Eles eram bem conhecidos no bairro como 2 encrenqueiros, que roubavam lojas, roubavam doces, balas, ou eles jogavam coisas para quebrar na escada rolante do shopping, e ficavam perambulando da rua até meia-noite antes de voltarem para casa.
Foi muito difícil achar alguma coisa sobre eles, porque eles também eram muito novos e não há muita coisa para se trabalhar na vida deles. Porque, além disso, os pais deles nunca se pronunciaram publicamente sobre os meninos ou sobre qualquer outra coisa relacionada a eles. Mas dá para termos uma noção do tipo de comportamento que eles apresentavam desde sempre. E não é como se fosse um susto total que os meninos estavam envolvidos em algum problema. Mas lógico que não tem como comparar os pequenos delitos que eles causavam com o que eles fizeram com James. Mas uma coisa sobre John, que é dita no documentário Unforgiven, The Boys Who Killed a Child, da Real Stories, diz que os professores dele diziam que quando ele tinha entrado na escola, ele tinha um comportamento bem mais problemático. Ele chegou a colar papel pelo seu rosto, se cortar com uma tesoura. Ele tentou até enforcar o menino com uma régua em seu pescoço. Mas mesmo com tudo isso, ninguém conseguia imaginar que os garotos, que sim, de vez em quando, causavam problemas na vizinhança, mas que nunca conseguiam imaginar que eles seriam capazes de matar alguém. Outra coisa que é exposta nessa matéria sobre os meninos é que James não foi a primeira criança que eles tentavam pegar naquele dia. Eles tentaram com mais outras 2 crianças antes de conseguir, um garoto de apenas 2 anos de idade e uma menina de 3 anos de idade, mas que eles não obtiveram sucesso porque as mães perceberam antes dos meninos conseguirem pegar seus filhos. O que é mais macabro sobre essa história é que dá pra ver que eles estavam procurando por crianças na mesma faixa etária, sem se importar com o gênero, mas a faixa etária me chamou bastante atenção, porque geralmente, quando estamos falando dos famosos serial killers, eles possuem um certo padrão em suas vítimas, como por exemplo Ted Bundy, que gostava de mulheres morenas, na faixa dos 20 anos de idade, já John Wayne Gacy, que ele tinha como vítimas garotos menores de idade, que eram homossexuais. E outra coisa que é muito notada em serial killers são os famosos indícios na infância, como por exemplo, fazer xixi na cama até os 11 anos de idade, obsessão por fogo, maltrato de animais, violação de regras e proibições, mentir sem remorso, assediar colegas de sala e a insensibilidade. E quando eu estava estudando esse caso, me veio esses indícios na cabeça, principalmente depois de aprender mais sobre eles. As constantes violações de regras, mentir sem remorso e a insensibilidade são as principais características que eu vejo nos dois. Como já falamos, eles eram famosos por cometer pequenos furtos em lojas da região que moravam, gostavam de violar regras como fugir da escola e matar aula inúmeras vezes, adoravam quebrar e violar lojas, como por exemplo quando John e Robert mancharam de tinta a vitrine daquele comerciante. Outra coisa, mentir sem remorso. No interrogatório, os dois mentem por horas, por diversos dias. Tiveram que fazer diversas entrevistas para que eles pudessem contar a verdade ou parte da verdade. E a insensibilidade, eu ouvi e assisti o filme. Uma coisa que é predominante é o fato dos policiais falarem que eles sempre sabiam a hora perfeita para chorar, como se eles pudessem ler o ambiente, e que eles nunca choraram quando eles contavam sobre o que eles tinham feito com James, somente quando eles viam que a responsabilidade ia cair sobre eles e que eles iam sofrer com as consequências. E outra coisa que acontece muito é a combinação dos dois foi o que pode ter sido uma das causas por tudo isso. Talvez separados, eles não teriam pego alguma criança e feito o que eles fizeram com James, mas a partir do momento que eles tinham um ao outro, se tornou uma combinação fatal. Foi apresentado no tribunal que quem estava no comando da dupla era Robert Thompson, pelo simples fato de John parecer muito mais emotivo e abalado com tudo o que tinha acontecido do que Robert. Mas nunca foi confirmado se teria mesmo sido ele o líder dos dois, ou se tinha algum líder entre os dois incentivando um ao outro no crime. Os dois eram responsáveis pela morte de James. Então, vamos à parte que todos estão esperando. Eles foram considerados culpados pelo crime de sequestro, tortura e assassinato de James Butler em 24 de novembro de 1993, se tornando as pessoas mais jovens a serem condenadas na história da Inglaterra. Os dois foram sentenciados a cumprir uma pena em um centro de detenção para menores até serem soltos em condicional assim que completarem 18 anos. O juiz também determinou que mesmo que o nome dos dois e fotos fossem divulgadas na mídia, que nenhum futuro detalhe sobre eles deveria ser exposto publicamente. Então não se sabe muito como eles estavam durante esse processo que eles ficaram na detenção,
e nem o processo que eles ficaram durante esse tempo. Tudo é mantido em segredo absoluto, já que foi determinado pelo juiz na época do crime. O crime é considerado um dos mais chocantes acontecimentos na Inglaterra e virou um filme indicado ao Oscar em 2019. A mãe de James Denise disse na época: "Eu me sinto enojada e triste pelo fato do diretor ter humanizado os assassinos." Já o pai de James lançou uma campanha em meados de 2019 para que a ordem que mantém o anonimato de Venables fosse suspensa. Ele disse: "Ele é muito perigoso e um predador, abusador e assassino de crianças. Estou chocado que ele esteja solto de novo para abusar de outra criança como ele fez com meu filho." Então, os meninos ficaram presos por 8 anos em uma instituição de correção para seu comportamento e saíram em liberdade em 2001. Eles passaram por sessões de terapia todos os dias, uma vida cheia de regras, muito contrária a que eles estavam acostumados, e assim que completaram 18 anos, receberam uma nova identidade e têm uma liberdade condicional onde qualquer tipo de delito podem fazer com que eles voltem para a cadeia. A Inglaterra tem um sistema bem diferente. Eles acreditam que as crianças têm que serem reintroduzidas na sociedade, então eles investem muito em instituições como essas que os dois ficaram. Um dos documentários que eu comentei trouxe uma questão importante. Quando você vê esse tipo de centro educacional para crianças e adolescentes, eles têm uma vida talvez melhor do que eles teriam se eles estivessem em casa. E é abordado que a família de James não ficou nem um pouco feliz em saber que eles não estavam recebendo a punição devida pelos seus atos que eles estavam cometendo. E é abordado que a família de James não ficou feliz em saber que eles não estavam recebendo a punição devida pelos atos que eles tinham cometido. Essas instituições não são nada como as que temos no Brasil, e é um investimento muito grande que o país faz para que os jovens que cometeram algum tipo de delito, independentemente do que seja, voltem à sociedade como pessoas melhoradas e transformadas. Por isso o motivo de darem uma nova identidade para eles, que a punição seria deixar eles afastados da sociedade até que eles atingissem a maior idade. O que é importante e é uma coisa no nosso país que infelizmente não funciona. As nossas instituições são precárias e às vezes os jovens voltam para as ruas piores do que eles já foram. É uma realidade muito longe da nossa, se formos comparar, mas é interessante ver um país que mostra que é possível, com um devido investimento, e acreditar que os jovens podem ter essa mudança. Mas eu imagino que vocês também, que deve ter sido muito difícil para os pais de James ver que eles tiveram a oportunidade de voltar para a sociedade quando filhos deles nunca tiveram essa chance. A sensação é agridoce. Por mais que seja uma coisa que precisa ser feita em jovens, para que eles possam voltar às ruas com uma probabilidade menor de cometer qualquer tipo de delito, também há a sensação de que a justiça não foi feita no caso de James, tanto que os pais de James lutam até hoje para que eles possam voltar a ser presos. E na época, logo após a sentença, os pais deles lutaram muito para que eles não saíssem em liberdade, mas não aconteceu. Como eu já tinha falado, eles receberam uma nova identidade e é proibido que divulguem qualquer tipo de informações sobre onde eles estão agora e quais são os nomes que foram dados a eles. Mas pelo que a mídia conseguiu investigar, é que o Robert Tompkinson, que era considerado o líder dentre eles, nunca se envolveu em nenhum tipo de crime depois de ter sido solto, e ele mantém um relacionamento estável com outro homem, e dizem que esse parceiro sabe tudo sobre o passado dele. Já John Venables, o caso dele com certeza é o extremo oposto. Ele se tornou um viciado em drogas e foi preso diversas vezes. Dentre essas prisões, houve uma vez que ele foi preso por roubar um carro, e a mais notável, que aconteceu diversas vezes, é ele ter posse de pornografia infantil, e ele tinha ainda um manual para pedófilos, onde descreviam como abusar de meninas em detalhes totalmente nojentos. Ele foi preso por possuir conteúdos pornográficos infantis por 3 vezes, e até o momento que a matéria do All That Interesting, feita em dezembro de 2021, ele se encontra preso e teve o pedido negado para sair em liberdade em setembro de 2020, e tem o direito de pedir para sair esse mês, em 2022. Mas há fontes que afirmam que ele mesmo não quer sair da prisão, porque ele sabe que se ele sair, ele vai cometer algum tipo de crime e por medo dele voltar a usar drogas. O pai de James acredita que se ele for solto de novo, ele pode cometer um assassinato novamente,
pai dele diz: "Eu acredito que o único jeito de prevenir que ele não mate de novo, como ele fez com meu bebê, é manter ele preso para o resto da vida dele. E até o momento que eu fiz a minha pesquisa, dia 6 de setembro, ele continua preso e vai ter uma audiência para sua liberdade condicional agora em setembro, mas não há a data que vai ser essa audição ainda, e sabe-se que os pais de James irão fazer declarações de impacto na audição dele para que ele permaneça preso." Como a gente pode ver, tivemos um exemplo claro dos dois polos que já discutimos agora há pouco. Enquanto Robert não se envolveu em nenhuma atividade direcionada ao crime e vive uma vida normal, John foi para o outro extremo, contradizendo totalmente a tese dos policiais na época do crime, onde Robert seria o líder do grupo. Pelo que parece, é o John que tinha as tendências desde pequenos e Robert seguiu o amigo, se mostrando talvez que ele possa ter dito a verdade, que ele levaria a culpa de tudo, enquanto John conseguiu manipular até mesmo os investigadores com 10 anos de idade, o que eu não posso dizer que talvez eu acredite nisso. Pelo histórico dos dois, é difícil não pensar em como serial killers têm um comportamento semelhante na infância e na adolescência e como eles se comportaram no shopping no dia em que James foi sequestrado. Pelo que eu consegui entender das investigações, eles foram até o shopping naquele dia para fazer isso, e talvez não tenha sido uma coisa do momento, no calor da emoção. Acredito que eles estavam agindo sabendo muito bem do que eles estavam fazendo. Nas entrevistas com os policiais dá para ouvir que eles sabiam diferenciar o certo e o errado, mas talvez eles não entendem a magnitude do que eles tinham feito. O que a gente pode fazer é especular sobre o que pode ter passado na cabeça desses meninos, e até que ponto eles entenderam como seu comportamento trouxe o mal. Nenhum documento sobre eles foi exposto à mídia, e eles colocam as crianças como se fossem adultos e que eles tinham plena consciência, mas é muito difícil ter uma noção do que realmente se passou na cabeça dos meninos para fazer com que eles fizeram com James. Eles já vinham de um ambiente onde não era nada favorável, querendo ou não, eles tinham a liberdade de fazer o que bem entender, fugindo de casa, fugindo da escola, ficar na rua até meia-noite, não ir para a escola para estudar, e é reportado que eles não estavam indo bem e que eles estavam muito para trás em relação aos outros alunos. Então dá para entender sim a decisão do juiz, e não acredito que julgar as crianças como adultos na época seria certo também. Mas ouvir a família de James ter que voltar toda vez que John cometer algum crime, implorando para que a justiça seja feita, e não ter a resposta, é de certa forma toda vez abrir uma ferida para eles. Por mais que os pais de James não estejam mais juntos depois do que aconteceu com o filho, eles não medem esforços para sempre tentar o máximo que a justiça seja feita. A sensação de injustiça prevalece. James nunca teve a chance de crescer, de fazer algo na vida. Ele não tinha idade suficiente nem para ir para a escola ainda, o que torna o caso muito triste de certa forma, por mais que eu concorde que possamos reintegrar jovens que cometem delitos para a sociedade. O fato deles terem cometido um crime dessa magnitude, e pela maior parte do público que acredita, e até mesmo os pais de James, eles sabiam o que estavam fazendo, entendiam que o crime que estavam cometendo era totalmente errado. É muito complicado discutir sobre esse assunto. Ainda mais vivemos em um país que não preza pela reintegração social de seus detentes, independentemente da sua idade. Nós temos uma visão de como faz falta essa reintegração. E ainda mais os jovens no nosso país, que são de 3 a cada 10 adolescentes infratores, voltam a cometer algum tipo de crime, de acordo com a vara infanto-juvenil. E segundo eles, há cerca de 43% no âmbito nacional. Em um geral, as pessoas reincidentes chegam a ser 45% de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Nós sabemos como é ter um sistema falho. E eu, particularmente, acredito que muitos podem ter sido reintegrados se a gente tivesse um bom sistema. Existe um podcast americano que fala somente de crianças e jovens que cometem algum tipo de crime, principalmente homicídio, e é assustador, mas infelizmente é uma realidade que às vezes a gente fecha os nossos olhos. Também tem um documentário brasileiro que é muito bom, que se chama Juízo, que fala exatamente sobre jovens brasileiros que cometem algum tipo de crime. Então eu acho que é um assunto importante da gente se abordar, mesmo que ele seja um pouco polêmico. Acho que é importante a gente trazer essa questão aqui no nosso podcast.
Enfim, antes de terminar o episódio, queria falar que existe uma instituição de caridade em homenagem ao James. Eles têm diversos eventos de caridade. Eles têm como objetivo beneficiar e apoiar os jovens desfavorecidos por terem sofrido algum tipo de violência, como de ódio ou bullying em geral. Vou deixar na descrição do episódio o site para quem tiver interesse em doar para essa instituição. É feita pela mãe de James, que acredito ser uma forma de, além de falar sobre os terríveis fatos que aconteceram no crime, é importante dar esse tipo de plataforma para propagar uma ação boa que saiu de um evento trágico para a família. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Com certeza foi um episódio mais pesado de novo. Eu tenho que maneirar, às vezes eu me empolgo nos crimes e me esqueço que às vezes as pessoas não estão tão assim fissuradas que nem eu. Mas eu acho que é importante a gente trazer a história de James para o podcast. Eu acabei ficando curiosa, como eu falei no começo, e acabei escrevendo, e na hora que eu vi eu já estava em milhares de páginas do script, e espero que vocês tenham gostado. Obrigada mais uma vez a todos que escutam o podcast. Isso me deixa muito feliz e me motiva a continuar fazendo isso. Temos as nossas redes sociais, estamos no Instagram e no Twitter, é @cravos-e-crimes com E. Se você gostou do podcast, não se esquece de compartilhar, contar para uma amiga e avaliar o podcast. Isso faz o podcast crescer. E também quero deixar aqui gravado, que eu acho que eu nunca cheguei a comentar, é que a gente tem também um link para solicitação de casos. Por enquanto eu estou fazendo casos que me der vontade e eu tenho a intenção de trazer casos que não são tão conhecidos. Não queria fazer casos muito famosos, porque eu acho que já tem podcasts incríveis que falam sobre eles. Eu queria trazer aqui casos que não são muito comentados, que acho que sejam uma boa discussão para a gente ter aqui. Então, se você tiver algum caso, eu vou deixar o link também, ele está sempre disponível na descrição dos nossos episódios. Se você tiver algum caso que você tem curiosidade e não vê muito sobre, pode mandar para mim, pode deixar que eu te garanto que eu vou fazer. Acho importante trazer o conhecimento e dar às vítimas uma porta-voz, por mais que seja de um outro país. Então, obrigada mais uma vez, se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.